Aqui na minha cidade, Recife, tem chovido bastante nos últimos dias. E teve momentos que chove o dia inteiro, sem parar. Não chuvas fortes, chuvas fracas, mas porém constantes. Semana passada mesmo choveu durante 2 dias. E eu não percebi em nenhum momento a chuva passar. E quando foi hoje pela manhã eu tive que sair, né? Está chovendo desde a madrugada e amanheceu. Geralmente quando amanhece a chuva dá uma trégua, mas hoje não. Hoje ela permaneceu, né? E mesmo fraca, né? Em alguns momentos forte ou moderada, mas ela permaneceu. E eu tive que sair, tive que levar meu filho na escola, levar minha esposa no ponto de ônibus para ela trabalhar, e eu tive que ir na farmácia e eu tive que enfrentar as águas aqui no bairro que se acumularam, né? E foi bem interessante durante a minha travessia. Eu andei pouco aqui no bairro e aqui em Recife, quando chove, muitos bairros alagam, né? E o pouco que eu andei para ir à farmácia fazer isso que eu acabei de falar, passei por ruas alagadas, né? E com chuva. E aí me veio a reflexão daquela história de Noé, aquele dilúvio, né, que a Bíblia relata, né, que choveu durante 40 dias e 40 noites, né? E aí a gente já fica meio que assustado. Será que é outro dilúvio que está acontecendo, né? Porque há 2 dias sem parar de chover é complicado. Aqui mesmo na minha cidade tem lugares de barreira, onde as barreiras deslizam, né? E essa semana mesmo uma barreira deslizou e derrubou 6 casas. Não morreu ninguém, mas uma pessoa ficou soterrada, mas foi resgatada pelos bombeiros, né? Mas de vez em quando acontece sim uma tragédia e ceifa a vida de pessoas. Mas o que eu queria dizer é que hoje pela manhã, quando eu fui enfrentar as águas aqui no bairro, né, para ir na farmácia, me veio na mente aquela história de Noé, né, do dilúvio, que Deus decidiu acabar com tudo e mandou um dilúvio para a terra, né? E só poupou a família de Noé. E durante a travessia minha nas águas aqui das ruas alagadas, né? Eu já tinha ouvido falar isso, alguns colegas já tocaram nesse assunto, de como foi que Noé fez tudo aquilo, né? Como foi de construir aquela arca, aquele barco enorme para abrigar todos os animais da terra. Como foi que Noé alimentou todos esses animais durante aqueles 40 dias e pelo visto, até as águas baixarem, não foram só 40 dias, foi muito mais, quase que 1 ano para as águas baixarem e ele poder atracar, né, no Monte Ararat, como diz o relato bíblico, e aí eles fazer com que os animais descessem, né, para começar uma nova vida repovoando a terra. Então a gente fica se perguntando como foi que Deus fez isso, né? Primeiramente, como foi que Noé construiu aquela arca, né, aquele barco enorme, apenas com a família dele. A mulher, parece que 2 noras e os 2 filhos construíram uma embarcação daquele tamanho para abrigar todas as espécimes que existiam na época, né, no mundo inteiro. Claro que obviamente, só através de uma intervenção divina, né? Ali o que se entende, né? Que são histórias. Eu estou falando, gente, refletindo de acordo com a história. Eu não acredito nessa história, né? Ela, para mim, é uma história fictícia, né? Uma lenda que já vem sendo plagiada de outras lendas, né? Como a epopeia de Gilgamesh, que todo mundo já sabe. Mas, assim, tentando refletir, botar um pouco de razão nessa história aí, Noé não teria conseguido construir essa arca se não houvesse intervenção miraculosa de Deus, né, ajudando a ele e a família, né, para construir essa embarcação, dando a eles a inteligência, né,
dando a eles a força, a resistência, né, para movimentar, para cortar madeira, aquela madeira pesada, né, suspender madeira, fixar as madeiras, né, para uma por uma, depois betumar, né, diz que a arca foi toda envolvida por betume para impermeabilizá-la e as águas não entrarem. Então, isso durou muitos anos, né? Diz que Noé começou a construir essa arca quando tinha 500 anos. A Bíblia não diz ao certo quanto tempo durou essa construção, mas teria que ter durado muitos anos, né? Mas, logicamente, que teria que ter aí, quando você pergunta a um crente, né, ele diz não, que houve, né? Claro que houve intervenção miraculosa. Deus usou ali os seus poderes para ajudar Noé na construção dessa arca, né? Com certeza ele utilizou de seus poderes mágicos, né, e miraculosos, né, para ajudar a família de Noé a construir essa arca, né? Assim também como a questão dos animais, né? Como foi que ele conseguiu atrair, como é que os animais souberam de que havia essa embarcação, que eles deveriam ir, né? Sair do seu local de origem, né, e se encaminhar até essa arca, né? Como é que eles souberam disso, né? Não havia nem WhatsApp na época, né? Como foi que cada animal, cada casal, um casal de cada espécie, soube dessa história de que eles teriam que se encaminhar até essa arca, né, para serem salvos desse dilúvio, né? Aí, obviamente, a gente recorre à fantasia de que esse Deus poderoso, né, e miraculoso, né, ele conduziu os animais, né, de todos os lugares, de todos os cantos do mundo, né? Ele conduziu o canguru da Austrália, né, o nosso mico-leão dourado, o nosso bicho preguiça, né, que só tem aqui na América. Ninguém sabe também como foi que eles atravessaram o oceano, né? Mas tudo isso a gente só pode supor, e aí mais uma vez lembrando que eu estou apenas supondo, né, imaginando como os crentes, que houve intervenção dos poderes divinos. De alguma forma Deus deve ter feito isso, né? Deve ter conduzido esses animais, né, até a arca, né, do nosso amigo Noé. E depois, aí vem a questão da chuva, né, de onde veio toda essa água, né, que a ciência diz que toda a água que existe na terra, nos rios, nos mares, nos lençóis freáticos, né, não daria para inundar a terra como a Bíblia relata que inundou. 7 metros parece que é acima do pico mais alto, né? Era 3 ou 7 metros a mais além. Não teria, a terra não tem essa água toda. Mais uma vez a intervenção aí miraculosa de Deus, né, usando seus poderes, que só ele supostamente teria, né, para produzir toda essa água para inundar a terra. E daí vem a questão de como os animais se mantiveram vivos, né, durante não só os 40 dias e 40 noites, mas durante quase que um ano que eles passaram dentro da arca, né? Como foi que Noé alimentou esses animais, né? Onde foi que ele estocou tanta comida, como é que ele sabia o alimento de cada um, né? Se não por uma suposta intervenção, inspiração divina, né? Mais uma vez entra Deus aí com seus poderes, né, para ter alimentado esses animais durante um ano dentro dessa arca, né, e eles terem sobrevivido. E depois que o dilúvio, as águas baixam e os animais são novamente espalhados pela terra, né? Noé abre as portas para eles se espalhem e repovoem a terra. Como foi que os animais também se alimentaram durante esse período, né? Eu fico pensando nos animais herbívoros
como é que teria alimento para eles, se não de forma miraculosa, né? Aquelas vegetais que eles se alimentavam cresceram de forma também muito rápida, né? Apesar de serem apenas um casal, não precisava de tanta comida assim. Mas mesmo assim, Deus teria que ter intervido aí com seus poderes mágicos mais uma vez, para fazer com que o alimento de cada espécime vegetariana, né, pudesse crescer rapidamente e que eles pudessem se alimentar e daí voltar a se reproduzir, como era a ideia dele. Mas o problema maior são os carnívoros, né? Animais como leões, como onças, leopardos, guepardos, pumas, e por aí vai, os animais que se alimentam apenas de carne de outros animais. Onde é que teria alimento para esses animais? Como é que o leão ia se alimentar, a onça ia se alimentar? Se ele fosse caçar, o casal de antílopes, de veado que desceu da árvore, e rapidamente eles iriam estar extintos. Será que eles iam comer os próprios filhotes, né? Iriam se reproduzir e daí comer os próprios filhotes, né? Mesmo assim, não teria condições, né? Uma gestação de um leão, não sei quanto tempo dura uma gestação, só na gestação ele já morreria de fome, né? Você veja que essa história tem muitos furos, né? Quando você questiona, você pergunta a um crente, se você questionar esse tipo de coisa a eles dizem que não é para ser questionado isso, né? Porque realmente se questionar com a razão, com a lógica, uma lenda dessa, claro que isso é uma lenda, não tem condições, né? Como é que esses animais, principalmente os carnívoros, teriam se alimentado comendo os próprios filhos? Teria que ser dessa forma. Então, comendo os filhotes de outros, mas logo eu acho que seria mais rápido, a fome deles seria muito mais rápida em devorar os outros filhotes, né, e os pais, do que a reprodução desses animais. Então você vê mais um furo. E uma coisa interessante é que é o uso da intervenção miraculosa, né? Você veja que Deus ele teria se utilizado de muitos poderes mágicos, né, para poder toda essa história poder ter um êxito, né? E daí a gente vem pensar no porquê que ele fez tudo isso, né? A Bíblia diz que ele fez isso porque ele estava desgostoso com o homem estava muito mal, né? Estava cada vez pior, tanto no âmbito da maldade quanto no âmbito sexual também. Deus não estava contente com o comportamento do homem. Mas aí eu pergunto, não teria sido muito mais fácil para ele ter se utilizado esses mesmos poderes miraculosos dele, como ele usou para construir toda essa história do dilúvio, né? Ele usou tanto os seus poderes, ele não podia ter usado também com o homem, de alguma forma, os seus poderes para, assim, ou não só orientar o homem, né, no que ele queria, né, de como ele queria que o homem se conduzisse, e assim aparecer de uma forma clara para o homem, né, e mostrar quais eram os seus desígnios, ou até de forma mesmo miraculosa, assim, de entrar na cabeça do homem e interferir no seu livre-arbítrio. Como não? Né? Porque aí o crente vai dizer, não, mas Deus não interfere no livre-arbítrio. Interfere sim. Existem diversas passagens na Bíblia que Deus interfere sim no livre-arbítrio do homem. Ele podia ter interferido sim no livre-arbítrio do homem, né? E não permitir que eles fizessem tanta maldade, né, e tanta obscenidade. Deus podia ter feito isso de forma miraculosa também, né? Afinal de contas, é assim que ele supostamente age, né, quando as pessoas são abençoadas, né, quando as pessoas pedem bênçãos a ele, tipo um emprego. Como é que Deus faz para dar um emprego a uma pessoa de forma miraculosa? Às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista numa empresa e tem outros candidatos e a pessoa pede em oração àquele Deus
que ele ajude, né, na escolha dos candidatos e que, logicamente, que seja ele o escolhido. Como é que Deus pode agir se não interferir na cabeça daquela pessoa que foi designada para escolher o candidato, né? Deus deve agir ali no livre-arbítrio, né? Interferir no livre-arbítrio daquela pessoa, né? E não permitir que a vontade da pessoa prevaleça e sim a vontade dele. Ele, de forma miraculosa, ele entra no cérebro da pessoa e faz com que a vontade da pessoa seja de escolher aquele que orou, que pediu para ele. O que é isso se não for uma intervenção no livre-arbítrio do homem, né? Deus age de forma miraculosa, ele altera sim a natureza, né? As forças da natureza, as leis da natureza, né? Ele supostamente teria poderes para isso. Então, o tempo todo, quando ele age de forma miraculosa, até nos dias de hoje, né, como os crentes acreditam, né? Por exemplo, para livrar uma pessoa de um mal que ela podia ser acometida, de um acidente, né? Como não? Ele está agindo ali nas leis da natureza, né? A pessoa que sai de casa e pede a Deus para não ser atingido, né, num acidente de trânsito, ou não cruzar o caminho de um bandido, de um assaltante, de um assassino, né? E se aquilo ali aleatoriamente tivesse programado para que aquele assaltante cruzasse o caminho, como é que Deus agiria? Logicamente, na questão de um assalto, ele iria entrar talvez aí na cabeça do ladrão, né? E fazer com que ele desistisse, que ele nem enxergasse a pessoa, né, que ele estaria protegendo. Imagina assim, o ladrão passasse direto, ou ele fizesse, aí ele estaria intervindo no livre-arbítrio do ladrão, não é isso? De outra forma, se o ladrão chegasse a fazer o assalto, ele poderia fazer com que o ladrão tivesse uma morte súbita, aí estaria intervindo na natureza, né? Não seria a hora do bandido morrer naquela hora, mas ele fez com que o bandido morresse para que o protegido dele não fosse atingido, ou que a arma do bandido não funcionasse, né? Aí ele estaria, mais uma vez, intervindo ali numa lei natural, né? Provocando um defeito naquela arma que não seria aquele momento para acontecer aquele defeito. Então, o tempo todo, Deus, supostamente, ele intervém sim, tanto nas leis da física, da natureza, como também no livre-arbítrio do homem, né? E a Bíblia está cheia de exemplos desses, como eu já disse. Já falei também em outros vídeos e colegas também falam, né? Um deles quando Deus interfere várias vezes e ele endurece o coração do faraó, né? Naquela história do Êxodo, né? Que Moisés pede ao faraó para que liberte o povo dele, e o faraó está já libertando e Deus vem e endurece. A Bíblia diz claramente que Deus endurece o coração do faraó, e o faraó teima e não liberta, né? E aí Deus começa a fazer acontecer aquelas pragas, aquelas 10 pragas no Egito, né? Que culmina na morte dos primogênitos, inclusive do primogênito do faraó. É quando o povo foge e ele faz mais uma vez aquele feito, né? Ele intervém na natureza, abrindo o mar vermelho. Veja que intervenção ele faz na natureza, né? Como é que a pessoa, qual é o ser que consegue abrir um mar no meio para que um povo consiga passar, né? Então, mais uma vez, veja quantos poderes, né, ele se utiliza, e daí vários e outros casos que a Bíblia relata, né, de intervenção miraculosa de Deus. Então, eu acredito que seria muito mais fácil se Deus tivesse intervido no livre-arbítrio do homem, que ele estava descontente naquela época. Teria sido muito mais fácil, né, entrar na cabeça do homem, se apresentar sem deixar nenhuma dúvida, né, dizendo que era Deus, o Criador, né? Talvez fizesse uma palestra e que todos acordassem através de um sonho, sim, né? Deus se manifesta através de sonhos. A Bíblia tem muito isso, né? Conta muito essas histórias, né? Que Deus se manifestava através de sonhos, e que pessoas até hoje acreditam que sonhos, hoje em dia, também são manifestações de Deus, né? Deus falando com as pessoas. Então ele podia ter
gerado um sonho generalizado nas pessoas daquela época, né, e ter produzido um sonho igual para todos, né, da aparição dele. Se ele não quisesse interferir no livre-arbítrio, ele podia ter feito isso e podia ter aparecido de forma claríssima num sonho e mostrado que ele era Deus, né? Não através dos seus sacerdotes, né? Como a Bíblia só relata que Deus aparece, Deus sempre fala com os sacerdotes, para depois os sacerdotes falarem com o povo, né? Não, mas Deus aparecesse a todos, né? E através de um sonho, e que ele dissesse o que ele estava descontente, quais eram os planos que ele teria para a humanidade, né? Que assim seria melhor, a humanidade iria gozar das bênçãos e da proteção dele, né? Então, através deste sonho, né? E que as pessoas acordassem no dia seguinte e contassem esse sonho umas para as outras, né? E ali elas iam confirmar, pô, eu também sonhei a mesma coisa, né? Então, isso eu acredito que isso não teria dúvida, né, de que realmente foi uma intervenção de algum Deus, né? E do mesmo Deus, né? E também, se alguns não quisessem se comportar, ele agisse, né, de forma miraculosa, né? Como ele agiu naquela passagem do profeta careca, né, que eu esqueço o nome dele agora, que foi chamado de careca por um grupo de crianças, né? E Deus, na mesma hora, claro que aquilo, a Bíblia não fala, mas com certeza foi uma intervenção divina ali, né? Deus fez aparecer do nada 2 ursas que mataram as 42 crianças, né? Então, que ele agisse também de forma assim para as pessoas que ele estivesse descontente, né? Que tivesse que pagar com a própria vida, né? Eu acredito que não era todo mundo que tinha que pagar com a própria vida. Mas assim, haveria, a meu ver, vários outros meios para que Deus tivesse interferido através de seus poderes. Talvez nem precisasse de tantos poderes quanto ele utilizou, né, nessa história do dilúvio, né, para organizar tudo aquilo ali com os animais, com Noé e sua família, né? Talvez não precisasse. Mas se você quiser ainda insistir na questão do livre-arbítrio, aí eu vou lembrar a vocês que os crentes, os cristãos, né, almejam ir para onde? Um dia. O final seria ir para junto de Deus, né? E num lugar onde não haveria mais fome, miséria, doença, sentimentos como raiva, ódio, egoísmo, ganância, não haveria, não pode mais haver nesse lugar, né? Seria um lugar só de bênçãos, não haveria mais o mal, né? Então, como isso seria possível com os seres humanos presentes, se nós somos dotados de todos esses sentimentos, tanto sentimentos bons como sentimentos ruins, né? Nós somos dotados de sentimentos como inveja, nós já nascemos assim, com inveja, nós sentimos raiva, ódio, partimos para cima mesmo, em determinadas vezes quando estamos com raiva, né? A Bíblia diz que os seres vão para esse lugar, mas de forma diferente, né? O corpo seria incorruptível, né? Não se corrompia nunca, né? As pessoas estariam, os corpos, os espíritos, na verdade, seriam desprovidos de maldade, de sentimentos como inveja, sentimentos de raiva, de ambição, né? Os espíritos, nós iríamos em forma de espírito para esse lugar chamado céu, sem esses sentimentos ruins que nós carregamos e que foi Ele quem nos deu, né? Quem nos introduziu esses sentimentos. Então, mais uma vez, né, seria aí a intervenção divina, né, através dos seus poderes mágicos, né, transformando o ser humano, dessa vez, em seres perfeitos, na verdade, né, que não haveria como nós errarmos, né, atentarmos contra o outro de forma nenhuma, e daí é que nós teríamos condições de ter uma vida plena e feliz por toda a eternidade. Então, concluindo, só através de uma intervenção miraculosa, né, que tudo isso poderia acontecer. Então,
se ele tinha... Eu acho que ele perdeu muito tempo, né, com o dilúvio, né, com essa história do dilúvio, e que a gente sabe que não deu certo depois que os animais e os homens voltaram a se reproduzir, né, e a gerar outros descendentes, né, o mundo ficou pior ainda, né? Mas isso aí a gente já conversou em outros vídeos, né, outros amigos, mas o que eu queria mais falar era isso, desse vídeo, dessa intervenção que houve, né, miraculosa de Deus e que poderia ter sido feita de outra forma, né, como eu já falei, e talvez tivesse tido um melhor êxito do que foi usado por Deus nessa história do dilúvio. Esse foi o vídeo de hoje, essa reflexão, né, por causa de uma chuva que houve aqui na minha cidade, me veio essa reflexão e eu quis compartilhar com vocês. Eu agradeço a todos por terem ouvido até agora. Peço àqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam. Se gostaram dessa reflexão, deixem aquele like, né, que ajuda bastante. Quem puder compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais também. Desejo a todos aí um forte abraço e até o próximo vídeo.